Olá, pessoal! Hoje, na nossa aula de biologia, nós vamos corrigir os exercícios sobre transporte através da membrana, e, em especial, transporte passivo e uma introdução de transporte ativo, né? E depois nós daremos continuidade à explicação de transportes, tá? Os tipos de transportes. Então, lá no nosso exercício, lá do plano de estudo, a primeira questão pedia para vocês diferenciarem o transporte passivo do transporte ativo. Muito simples. Qual a principal diferença? O transporte passivo, nós não temos gasto de energia, ou seja, ele ocorre a favor do gradiente de concentração, e o transporte ativo, nós temos gasto de energia e ele ocorre contra o gradiente de concentração. Ou seja, para que o transporte ativo ocorra, nós teremos o transporte de substâncias de um meio menos concentrado para o mais concentrado. Então, isso é contra o gradiente de concentração, tá? Então, tá aí a resposta para vocês poderem colocar no caderno. Na número 2, o que nós tínhamos lá? Vamos lá. As hemácias são usadas para se entender e verificar o transporte de nutrientes através de membranas. A fim de demonstrar o processo de osmose, uma professora levou seus alunos ao laboratório e colocou algumas hemácias em 3 tubos de ensaio contendo uma solução de cloreto de sódio com diferentes concentrações. Cloreto de sódio é o sal de cozinha. A seguir, está descrito o que ocorreu com as hemácias transcorrido um determinado tempo. Beleza. No tubo 1, as hemácias ficaram enrugadas. No tubo 2, elas ficaram normais. E no tubo 3, elas foram rompidas. Tá? A partir dessas informações, assinale a alternativa que expressa corretamente a concentração da solução de cloreto de sódio nos 3 tubos de ensaio. Então, a questão quer que a gente avalie se no tubo 1 nós temos uma solução concentrada ou não, isotônica ou não, pouco concentrada ou muito concentrada. Como nós vamos saber isso? Observando o comportamento da hemácia. Então, veja só. No tubo 1, as hemácias ficaram enrugadas. Se as hemácias ficaram enrugadas, quer dizer que elas perderam água para a solução. Se elas perderam água para a solução, quer dizer que a solução estava mais concentrada do que elas, que a solução era hipertônica. Qual é a tendência da osmose mesmo? Não é sair água de onde está pouco concentrado para onde está muito concentrado, para poder diluir aquele meio muito concentrado, lembra? Então, saiu água de dentro da hemácia e foi água para o meio. Então, o meio era hipertônico. Então, no tubo 1, a gente tem uma solução hipertônica. No tubo 2, as hemácias ficaram normais. Então, se não aconteceu nada, fácil demais. A solução era isotônica, era de mesma concentração que a hemácia. Beleza. E no tubo 3, o que aconteceu? As hemácias foram rompidas. Se elas romperam, se aconteceu lise celular, lembra? Se elas romperam, quer dizer que elas se encheram de água, quer dizer que elas ganharam água. Se elas ganharam água, quer dizer que elas estavam mais concentradas do que o meio. Então, a tendência da osmose é jogar a água de onde está menos concentrado para onde está mais. Então, o meio era menos concentrado. Então, ele era hipotônico. Então, a resposta fica letra B. Tubo 1 era hiper, tubo 2 era iso e tubo 3 era hipotônico. Beleza? É tranquilo. Número 3.
A figura ilustra a maneira como certas moléculas atravessam a membrana da célula sem gastar energia. Então, já está falando aí, ó, o que é denominado transporte passivo. Se não gasta energia, transporte passivo. Tal processo ocorre, gradiente de concentração, a favor. Se é passivo, é sempre a favor do gradiente de concentração. E é utilizado para a passagem de, ó lá, aminoácidos e monossacarídeos, porque é o que sobrou aqui pra gente, ó. Respondemos lá, passivo, só tem a letra B com passivo. Depois, a favor, também só tem a letra B. Então, só tem a letra B como que encaixa aí nas nossas respostas. Lembra que eu falei para vocês que aminoácidos e monossacarídeos passavam aí por essas proteínas? Esse é um tipo de transporte passivo do tipo de fusão facilitada, porque nós temos aí as proteínas facilitando a passagem de aminoácidos e monossacarídeos. É muito fácil, tá tranquilo. Número 4. Medindo-se a concentração de dois importantes íons, sódio e potássio, observa-se maior concentração de íons potássio no meio extracelular, que é fora da célula, do que no meio intracelular, que é dentro da célula. O contrário acontece com os íons potássio. Desculpa, perdi aqui, gente. Íons de sódio são capturados do citoplasma para o meio extracelular. Então, olha só, o sódio é capturado de dentro da célula e jogado lá para fora. Igual está mostrando a figurinha, bora desenhar. Olha aqui o sódio, pega de dentro e joga para fora. E os íons de potássio são capturados do meio extracelular, de fora, para o meio intracelular. Então, o potássio eles pegam aqui de fora e mandam para dentro, como mostrado na figura adiante. Este processo é conhecido como, justifique sua resposta. Lembra que eu mencionei na aula anterior que um exemplo de transporte ativo, né, que a gente só chegou a citar um exemplo, era a bomba de sódio e potássio, que era responsável, inclusive, por permitir com que nossos impulsos nervosos fossem gerados? Então, aqui você lembra automaticamente da bomba de sódio e potássio. E a bomba de sódio e potássio é um exemplo clássico de transporte ativo. Só de lembrar da bomba de sódio e potássio, você já responde aqui que é a letra D, transporte ativo. Porque está te perguntando esse processo de jogar sódio para fora e trazer potássio para dentro é que tipo de transporte? Ativo. Por quê? Porque ele vai contra um gradiente de concentração. A tendência é sódio entrar e potássio sair. A tendência é ocorrer difusão, é acontecer a favor do gradiente. O sódio, ele teria que entrar, porque ele está em maior concentração fora. Então, ele tinha que entrar. Mas a célula não faz isso, ela faz ao contrário. Por isso que é transporte ativo. E a tendência não é o potássio entrar, a tendência é ele sair, porque tem muito dele dentro da célula. Olha o tanto de potássio dentro da célula aqui, ó. Olha o tanto de potássio. A tendência não é ocorrer a passagem de onde tem mais para onde tem menos? Essa é a tendência, mas não é isso que acontece. Acontece o contrário. Por isso é transporte ativo, porque gasta energia para acontecer esse contrário que eu estou falando. Tá bom? Então, aí vocês colocam aí a justificativa, tá? Então, dando continuidade ao transporte ativo, eu falei um pouquinho, mas vou repetir sobre essa bomba de sódio e potássio, tá? A aula de hoje, ela vai detalhar um pouquinho mais sobre transporte ativo e outros tipos de transporte através da membrana, tá? Então, nosso objetivo é reconhecer esse transporte ativo, como ele ocorre,
e compreender outros processos que a gente chama de endocitose e exocitose, tá? Transporte ativo. Primeira característica todo mundo já conhece. Ocorre com o gasto de energia. A energia no nosso organismo, a gente chama ela de... Na verdade, a gente não chama ela. A gente tem ela como uma moedinha na forma de ATP. É nossa moedinha da energia. ATP é adenosina de trifosfato, uma moedinha de energia, tá? É uma molécula que carrega energia, tá bom? O transporte ativo, ele vai acontecer com a ajuda de proteínas, essa roxa da foto, tá? Essa proteína a gente chama de proteína carreadora, bombas, são as bombas que jogam para dentro determinada substância ou então para fora, tá? Então, o transporte ativo, ele tem a ajuda dessas bombas proteicas, tá? Detalhe, se gasta energia, ele ocorre contra o gradiente de concentração. E pensou em transporte ativo, vai lembrar da bomba de sódio e potássio. É o exemplo clássico, tá bom? Aqui é o exemplo da nossa proteína carreadora, nossa bomba proteica, que vai carregar substâncias, tá? E aqui embaixo é a nossa molécula de ATP, tá bom? ATP, como eu disse, é a adenosina de trifosfato. Tem 3 fosfatinhos aqui, que são essas moléculas pratas, tá? Aqui que a gente carrega energia. Essas ligações químicas, elas são altamente energéticas, tá bom? Então, aqui é só para vocês verem aí o exemplo dessa proteína. A bomba de sódio e potássio funciona da seguinte forma, como eu estava falando lá no exercício. O potássio, tem que lembrar disso. Quem é o potássio? É nosso casinho. Ele é encontrado sempre em maior quantidade dentro da célula. Então vou até sublinhar aqui para vocês, dentro da célula. O sódio, por sua vez, que é o nosso Na+, ele é encontrado em maior quantidade fora da célula, tá? Então, qual que é a tendência? O que seria natural? É ocorrer uma difusão, não é? O que é a difusão? É passar de onde tem mais para onde tem menos. Então, vamos ver a tendência? Se eu tenho mais potássio dentro da célula, a tendência é esse potássio sair da célula e ir para fora dela. Sódio. Se eu tenho mais sódio fora da célula, a tendência é o sódio ir de fora da célula, porque ela tem mais, para dentro da célula, onde tem pouquinho. Essa é a tendência, certo? Porém, o que a célula da gente faz? A célula vai bombear potássio para dentro e sódio para fora, contra o nosso gradiente de concentração. Mesmo estando cheio, por exemplo, né, de potássio dentro da célula, a nossa célula bombeia mais. Interessante, né? E esse processo gasta energia, porque está indo contra o gradiente de concentração, tá? Então, se vai contra, gasta energia. Energia na forma de ATP, que é a nossa moedinha de energia, tá bom? Detalhe, é através da bomba de sódio e potássio que permite que nossos impulsos nervosos passem pelas nossas células, tá? Aqui é só um exemplo para vocês verem a bomba de sódio e potássio, tá? Nós temos aí as moléculas ligando na proteína. Olha que legal. Aqui, ó. A proteína liga a molécula, solta ela dentro da célula. Aqui, ó. A azulzinha. A proteína carreadora carrega os seus espacinhos. É como se fosse uma ligação de chave e fechadura. É específico, tá? Ela carrega os seus espacinhos, liga a moléculazinha de ATP, não gasta energia? Vamos ver onde a molécula de ATP liga. Deixa eu vir de novo.
Bora lá. Olha aqui o ATP, ó, é esse amarelinho. O ATP vem, gasta energia e a gente joga, então, o nosso potássio para fora e o sódio para dentro, né? É assim que ocorre. Tá. Entendemos a bomba de sódio e potássio. Lembrando que ela é importante para os impulsos nervosos e diferentes outras funções, tá bom? Agora, tem dois outros tipos de transporte através da membrana que precisam ser mencionados, que é a endocitose e a exocitose. Esses tipos de transporte ocorrem para a entrada e saída de partículas um pouco maiores do que uma simples molécula de oxigênio, do que uma simples molécula de água. Então, agora nós estamos tratando de partículas um pouquinho maiores, tá? Então, a endocitose, endo, de dentro, de entrada. A endocitose é um processo em que tem a entrada de partículas na célula. Então, é o primeiro desenho, a gente está representando essas partículas verdes. Nós vamos ter a entrada dessa partícula através de uma vesículazinha. Olha a vesícula aqui que foi formada, tá? Então, as partículas vão chegando pela membrana, essa membrana começa a formar uma vesícula. Olha aqui, o início da formação da vesícula. Essa vesícula a gente chama de endossomo, de endocitose, endossomo. E aí, vai se fechando essa vesícula, ó, tá fechando, até formar esse final aqui, ó, o nosso endossomo, tá bom? Então, a endocitose é o processo de entrada de partículas na célula. E aí, nós vamos formar o nosso endossomo, que é a vesícula. Já a exocitose é o processo de saída. Olha aqui, ó, exocitose, nós temos uma vesícula. Essa vesícula irá se fundir à membrana e eliminar o seu conteúdo. Olha lá o conteúdo sendo eliminado. Sendo eliminado para o meio extracelular, tá bom? Para fora da célula. Então, endocitose, entrada de partículas, e exocitose, eliminação de partículas, tá? A endocitose pode ser dividida em 3, tá? Que a gente chama de fagocitose, endocitose e pinocitose, tá bom? Em especial, nós vamos citar aqui a fagocitose e a pinocitose. A fagocitose é quando nós temos o englobamento de partículas sólidas. Essas partículas sólidas vão ser englobadas a partir de uma estruturazinha que a gente chama de pseudópodes. É como se fossem perninhas que a célula forma para abraçar essa partícula sólida. O pseudópode é importantíssimo para abraçar essa partícula sólida. Então, a fagocitose, ela é característica da endocitose, o processo de entrada de alguma partícula na célula. Na fagocitose, nós temos a formação de pseudópodes, que são esses bracinhos aqui, ó os 2 bracinhos. Esses bracinhos, eles vão abraçar a partícula sólida até formar o nosso endossomo. Olha lá o endossomo, beleza? Quem faz isso? Protozoários, por exemplo, são seres vivos, né, unicelulares. Eles formam aí os pseudópodes. Eles pegam por exemplo, partícula alimentar, e aí eles fagocitam elas para poder se alimentar, tá? Então, eles fazem aí a fagocitose. Outra forma de endocitose é a pinocitose, onde nós teremos o englobamento
de partículas líquidas, tá? Então, na pinocitose, olha que a gente tem a entrada na célula de partículas líquidas. Então, a gente forma o nosso endossomo, nossa vesícula, com partículas líquidas. Essa é a pinocitose. Então, o que nós vimos hoje? Nós vimos que o transporte ativo ele tem o gasto de energia na forma de ATP, tá? Temos aquelas proteínas carreadoras importantíssimas, que são nossas bombas, né? As bombas proteicas. Lembrar da bomba de sódio e potássio, que é o exemplo mais importante, tá bom? Lembrar que a bomba de sódio e potássio é importante para a manutenção dos impulsos nervosos. Lembrar que também existe outros tipos de transporte pela membrana, como a endocitose e a exocitose, onde a endocitose é a entrada de partículas na célula e ela pode ocorrer tanto por fagocitose quanto por pinocitose, e ainda tem outras, né, como a endocitose mediada, que utiliza receptores, né, que eu nem falei aqui agora. E temos a exocitose, que é o processo de eliminação de partículas da célula. Não citei exemplo, vou citar agora. Um exemplo, nossas glândulas. Nossas glândulas trabalham dessa forma. Sua glândula sebácea, por exemplo, ela elimina o seu produto através das vesículas que trabalham por esse processo de exocitose, tá? Então, as glândulas é um exemplo. E coloque no caderno essas informações para não esquecer, tá bom? Então, até a próxima aula. Um abraço para todos. Tchau, gente!